Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o malabarismo teológico que o Dr. Rodrigo Silva vai fazer na passagem de Jesus quando ele transforma água em vinho. E ele diz que o vinho ali não é alcoólico, não contém álcool. E eu vou mostrar para vocês passagens da Bíblia. Inclusive, ele foge do Antigo Testamento porque mostra que até o próprio dízimo era bebida forte, era vinho. E eu vou mostrar vários versículos para vocês que o vinho mencionado na Bíblia embebedava o cidadão. E dentro do contexto do que o Rodrigo Silva estava ali manipulando a passagem para os seus incautos da igreja, dentro do próprio contexto do versículo, mostra que o vinho ali era alcoólico sim, ok? Então depois do vídeo, que eu vou alterar a voz dele porque o YouTube derrubou o meu vídeo, por causa do escritório dele, porque eu chamei ele de analfabeto funcional por não saber fazer conjugação verbal. Tentei subir o vídeo por 3 vezes, um vídeo de 31 minutos, mas infelizmente o YouTube bloqueou. É assim mesmo, quando é pseudagem que a gente mostra e a gente faz as pontuações, os erros deles, aí vem a plataforma do YouTube que é cristã e derruba no nosso vídeo, quando a gente mostra a pseudagem, ok? Então, vou rodar o vídeo para vocês, é 1 minuto e pouco. Vou deixar na descrição o link completo desse vídeo, depois vocês podem assistir e fazer a análise de vocês, para não dizer que eu estou tirando fora de contexto, ok? E depois eu vou trazer os versículos para vocês. Aguarde o vídeo. Alguém pode perguntar assim, Rodrigo, bom você falar nessa questão do suco de uva, porque, e aí, a gente pode beber vinho ou não pode? A Bíblia fala de vinho várias vezes lá. Jesus transformou água em vinho, que até essa pessoa quer esse milagre. Na Santa Ceia teve o vinho. E aí? Não era vinho fermentado. Não era vinho fermentado. Ah, como é que você fala isso, Rodrigo? Não era. E eu vou falar com vocês por que não era. E geralmente quando as pessoas falam assim, Jesus tomava vinho, elas não estudaram cultura greco-romana. Olá meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione, o meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, engraçado que nesse vídeo aí que eu assisti completo do Dr. Rodrigo Silva, explicando ali para os leigos e incautos da igreja, é que ele fala assim, eu não vou usar nem o Antigo Testamento, tá? Porque se ele usasse, ele estava lascado. Então vamos voltar, Dr. Rodrigo Silva, para mostrar para o povão, já que vocês seguem uma cultura judaica, vocês seguem o Antigo Testamento, vocês dizem que é a palavra de Deus. Quando vocês querem acusar os homossexuais, vocês usam o Levítico. Quando vocês querem usar o sábado, vocês usam o Antigo Testamento, vocês usam a Torá, para defender que tem que guardar o sábado, ok? Então, por que não usa essa passagem aqui do judaísmo para poder mostrar a pseudagem que você prega dentro da igreja, nos seus cursos, Sr. Rodrigo Silva? Inclusive, não só eu, mas outros também, como Sabino, como Antônio Miranda, já mandamos e-mail convidando o Dr. Rodrigo Silva para um bate-papo. Questão de Bíblia, mostrando contradições bíblicas, aquilo que se prega dentro da igreja não se baseia dentro da Bíblia, mas o Dr. Rodrigo Silva foge com o rabinho entre as pernas. Não sei por quê. Será que é porque quando nós mostrarmos as contradições e a pseudagem que eles pregam, isso vai desmoralizar, vai mostrar a face que eles têm? Será? Para analisar aí. Eu mesmo já mandei uns 3 e-mails para ele, mas não me responde. Inclusive, entrei numa live, ok? Pedi para entrar ao vivo e o link estava aberto e ele não me aceitou na live, ok? Me excluiu, estava nos bastidores. Eu devia ter gravado para poder mostrar para vocês, mas eu na inocência achando que eu ia conseguir subir para poder gravar e trazer isso para vocês, não, ele me excluiu através de uma pergunta que eu fiz no chat e depois eu pedi para poder subir. Mas infelizmente o cidadão, ele correu. Eu não tenho diplomas, Dr. Rodrigo Silva, igual tu tem, mas eu não fico aqui pregando pseudagem, fico inventando moda para poder montar a crença na cabeça das pessoas
e deixar o povão dentro da igreja. Não, aqui a gente mostra a verdade. Aqui a gente vai mostrar para vocês o texto aqui da Bíblia, coisa que os crentes não fazem, leitura apurada, a gente estudar a Bíblia, ok? Vamos então, será que o vinho descrito dentro da Bíblia não contém álcool? Dr. Rodrigo Silva, será que a Bíblia fala contra, fala que o vinho não contém álcool? Não? Então vamos lá. E começou a Noé ser labrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, embebedou-se. Dr. Rodrigo Silva, explica para mim o que é embebedou-se do vinho ali. Você sabe me explicar? O que é embebedou-se do vinho? E depois descobriu-se no meio de sua tenda. Ele ficou tão chapado, Dr. Rodrigo Silva, que ele ficou peladão. E depois tem umas historinhas aí por trás aí do seu filho, né? Mas deixa quieto. Tem uma bem cabeluda, né? Mas vamos lá. Tem álcool nesse vinho aqui, Dr. Rodrigo Silva? Sim ou não? Embebedou-se e descobriu-se no meio da sua tenda. Foi suco de uva? Complicado, hein, Dr. Rodrigo Silva? Vamos para mais uma? Gênesis 19. Vem, demos de beber a vinho ao nosso pai, e deitemo-nos com ele. Opa! As duas filhas de Ló deu vinho para ele, para o pai, para deitar, para poder fazer tchucu-tchucu com o pai e ter filhos. Isso aí já era um grande problema, né? Porque havia pessoas territórios ao derredor, principalmente a família de Abraão, segundo a história bíblica, né? E tinha também os egípcios e outros, isso contando dentro do relato, dentro da Bíblia. Fora a história, né? Que isso aqui não é verdade. Então aqui, as duas filhas de Ló deram vinho para seu pai. E aí o que aconteceu? A maior pseudagem, né? Então tinha álcool nesse vinho aqui ou não? Outro problema também, né? Presta bem atenção que está escrito aqui, ó. E deram de beber vinho ao seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou. Se ele não sentiu, ele estava inconsciente. Para ele estar inconsciente, ele estava em coma. Isso aqui é anticientífico. Não existe isso. Do cara, eu já fiquei muito bêbado. Muito bêbado. E eu perdi os sentidos. Em coma alcoólico. E também não funciona, tá, o cidadãozinho, para poder fazer filho. E ele vai e faz tchucu-tchucu com as duas filhas sem saber. Caramba! Mas a desculpa dos cristãos de que Sodoma e Gomorra estava cheio de pecados e foi destruído por causa disso, dos cristãos, não estou falando que a Bíblia fala isso. A Bíblia fala outra coisa. Mas os cristãos falam que pecado estava cheirando nas narinas de Deus. Quantas pregações eu já escutei sobre isso? E por isso Deus destruiu Sodoma e Gomorra. E por que que Deus não destruiu as duas filhas de Ló, junto com Ló? Não desceu fogo do céu para destruir as duas? Porque isso daqui, o que vocês acham desse incesto aqui? O que vocês acham das duas filhas fazer tchucu-tchucu com o pai? O que vocês deixam aqui nos comentários? Tá isso dentro da sua Bíblia. Vamos pegar aqui como literal, como se essa historinha aqui fosse verdadeira. Nossa, mas Ló, ele fez isso com as filhas e ficou impune? Sim. Segundo o contexto bíblico, sim, ficou impune. Por muito menos, presta bem atenção, por muito menos pessoas dentro da Bíblia foram punidas e mortas pelo próprio Deus pelas mínimas coisas que fizeram. Exatamente. Quer ver uma lei? Se o teu filho for rebelde, leva ele até a praça e todos os sacerdotes, sumos sacerdotes e a praça toda da cidade o apedrejará até a morte. Inclusive a primeira pedra será dos pais. Está isso na sua Bíblia. Aí a punição. Só porque ele é rebelde. Agora aqui não. Aqui foi pior. Aqui foi tipo a historinha de Adão e Eva. Como que os crentes atribuem que nós viemos de Adão e Eva? Então nós viemos de incesto. Então Deus aprova o incesto de novo. Lá de Adão e Eva, a procriação da humanidade, incesto. Agora aqui também, incesto. E para Deus tá tudo bem? Essa moral de Deus aí tá bem,
Ruinzinha, hein? Vamos pro próximo? Então aqui vocês percebem que a vinha que eles plantaram, eles fizeram o vinho e tomaram. E o pai ficou chapadão. E ó, mandou bala nas filhas. Vamos pro próximo, Deuteronômio. Vamos agora para os dízimos. Para você que está entrando aqui, caindo de paraquedas a primeira vez, não existe dízimo na Bíblia, é dízimos. Ok? Não é só um tipo de dízimo. Que diz assim, ó. Olha para vocês verem o que era o dízimo da Bíblia, tá? Que não era dinheiro, era alimento e era anual. E aquele dinheiro, vende o dízimo, e aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma. Compra tudo que quiser. Você pega o seu dízimo, se o lugar for longe para entregar, venda-o, vai até o lugar que o Senhor escolheu, o teu Deus. Ali, pega o dinheiro e darás por tudo que deseja a tua alma. Por vacas, por ovelhas. Ah, não é para entregar para o pastor, para o padre? Não. Por vacas, ovelhas, vinho, bebida forte. Percebe-se que vinho e bebida forte está no mesmo contexto? Bebida forte é o que para vocês? É cachaça. E vinho está no mesmo contexto. Não é suco de uva, senão estaria escrito suco da uva. Ok? E por tudo que te pedir a tua alma, o que você quiser utilizar com o dinheiro dos dízimos que você vendeu lá da sua fazenda, você vai chegar e vai comprar o que você quiser. E come ali. Ah, é para comer o dízimo? Sim, perante o Senhor teu Deus. E alegra-te tu e tua alma. Então o dízimo era para quê mesmo? Era para fazer uma festa no templo. Era também para ajudar, para não esquecer dos levitas que não tinha herança. Era para ajudar o órfão, viúva e o viajante, o estrangeiro. Então, o dízimo, Fernando, era vinho e bebida forte, cachaça? Sim, está na sua Bíblia. Mas o seu pastor nunca vai te ensinar isso, né? Vamos pro próximo? Agora, vamos para o contexto da pseudagem que o Dr. Rodrigo Silva cometeu nesse vídeo. Vamos lá? E disse-lhe, é costume servir primeiro o vinho bom. Presta bem atenção nesse contexto aqui, ó. Isso aqui é de suma importância para você entender o que o autor da narrativa está descrevendo. É costume servir primeiro o vinho bom. Primeiro o vinho bom. E depois, quando os convidados já estão quase embriagados, eles não conseguem discernir o gosto do vinho, porque eles já estão quase bêbados, já estão alterados, serve o menos bom, ok? Aí olha o que ele disse. Dentro desse versículo, dentro da crítica aqui, textual, você consegue definir que tipo de vinho era o de Jesus. Não estou dizendo que é verdade, tá? Essa história, presta atenção. Eu só estou apresentando para vocês o versículo, o que está escrito. Não estou dizendo, esse mito é verdadeiro. Eu estou falando da crítica textual. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Presta atenção nessa chamada aqui, ó. Vinho melhor. O que deixava os convidados embriagados? Vamos ver, está aqui dentro desse versículo. É costume servir primeiro o vinho bom. O vinho bom deixava os convidados embriagados. Está aqui, ó. Eles tomam o vinho bom e depois, quando os convidados já estão quase embriagados. Então, o vinho bom deixava os convidados embriagados. Então, o vinho melhor não deixaria os convidados embriagados? E aí, Dr. Rodrigo Silva, por que você não explica isso daqui para os membros dessa igreja que você estava com essa pseudagem e que você assume até hoje você confirma que o vinho de Jesus não era alcoólico? Pera então, como assim? Então, na festa, lá no casamento, eles davam vinho para deixar os convidados embriagados? Sim. Então, qual seria o motivo de Jesus, Dr. Rodrigo Silva, transformar um vinho que não deixava o povo embriagado? Responde essa. Responde. Você aí que é idólatra do Dr. Rodrigo Silva, pega esse link aqui, envia lá, como eu já fiz no canal dele. Vários vídeos que ele sobe lá, eu pego meus vídeos quando eu estou falando dele e eu mando para ele. E ainda coloco aqui
na chamada aqui no título, eu coloco o Dr. Rodrigo Silva. Porque quando você é mencionado num canal, automaticamente você é notificado pelo YouTube. E eu faço isso daí para poder mostrar para ele mesmo a pseudagem. E aí, ele de alguma forma, de alguma manobra, ele não pede para o Espírito Santo, não pede para Jesus, não pede para o Yahvé para derrubar o meu vídeo. Não. Ele pede para ajuda humana, ele usa advogados, ele usa um escritório para derrubar meu vídeo. Medo. Por que você tem medo do Dr. Rodrigo Silva? De mim, do Antônio Miranda, do Jason, do Fábio Sabino? Por que você tem medo? Por que você corre que nem uma cachorrinha? Hein, Dr. Rodrigo Silva? Explica isso aí para mim, Dr. Rodrigo Silva. Por que você foge? Então, aqui dentro do contexto, Jesus, ele transforma a água em vinho num vinho melhor. E esse vinho melhor, ele deixa alcoolizado. E você acha que o mestre Sala, aquele que estava servindo o vinho para o povo, ele não sabia que aquele vinho ali era alcoólico? Porque se não fosse, ele falaria. E Jesus também, vamos aqui, mais um pouquinho dentro do contexto dessa história, só dentro desse versículo a gente consegue fazer isso. Jesus estava no meio de pessoas que eram embriagados. Ele estava no meio de pessoas e também estava bebendo vinho, porque Jesus é chamado de beberrão. Jesus também bebia vinho. Você acha que Jesus não bebia vinho alcoólico? Porque o seu pastor diz que é pecado beber? Você acha? Dentro do contexto dos evangelhos já mostra que Jesus é um beberrão e um comilão, glutão. Mas aí você acha que Jesus era o santo do santo, porque você ouviu o teu pastor no púlpito pastoral pregando sobre isso. Mas você mesmo nunca fez uma crítica dentro da Bíblia. Não para buscar erros, mas para você entender o que o contexto está dizendo, o que o autor da narrativa está dizendo. Então, dentro desse contexto aqui, Jesus estava misturado com os beberrão. E acabou o vinho bom que deixava alcoolizado. E Jesus vai lá e transforma um vinho melhor, que automaticamente, todo mundo que bebia vinho no contexto, com certeza, eles iam falar, cara, esse vinho aqui é bem melhor. Guardaste o vinho melhor para o final? Então o vinho melhor também deixava alcoolizado. Escapa dessa, Dr. Rodrigo Silva. Tente refutar todos os versículos que eu mostrei para vocês que diz que o vinho na Bíblia deixava embriagado, chapado, ok? O convite está feito, Dr. Rodrigo Silva, se quiser um bate-papo para a gente mostrar. Eu vou apresentar das problemáticas da Bíblia, das contradições, disso daqui que vocês não explicam para os membros da igreja. Aceite, seja homem, honre suas calças, ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. Até o próximo vídeo.